E é por isso que estavam apoiando o Flávio. E é por isso que, não, o Flávio é uma opção. O Flávio não é uma opção. O Flávio, os Bolsonaro perderam pro Lula, e o Flávio Bolsonaro é o cara com a maior carga de problemas de corrupção em toda a família, todo mundo sabe. O Flávio não era uma opção, nem para caso ganhasse o Brasil se tornar um país sério. Basicamente o Flávio seria uma continuidade dos mesmos escândalos de corrupção, seria um país quebrado, sem nenhuma proposta de Brasil. Mas a galera, não, mas faz preço, não, porque acho que ele pode indicar um ministro. Pô, galera, até quando a gente vai ficar pensando na migalha? E esse é o problema, a elite brasileira pensa na migalha, num pequeno ganho que pode ter aqui. E eu acho que a gente não pode mais escolher isso. A gente montou um partido que a gente tem que pensar no long run. E como fazer o Brasil ser, nos próximos 30 anos, uma das 5 maiores nações do mundo. Que não é nenhum absurdo. Ele tá falando, o Flávio, ele só é amigo do Vorcaro, ele pediu um dinheiro pra gravar um filme. Não, isso é absurdo. Isso é completamente insano. Estas mesmas pessoas... Isso é o que apareceu, né? Exato. Não, assim, sendo claro, né, eu já até falando com jornalistas que fazem cobertura. Vazou pela Polícia Federal. E a Polícia Federal vazou pelo Intercept. Se a Polícia Federal vazou pelo Intercept, isso significa que foi a facção da Polícia Federal lulista. E se eles tiveram acesso àquilo, eles têm acesso a mais coisa. Quem tem acesso àquilo também consegue ter acesso, por exemplo, às quebras de sigilo bancário do Vorcário para saber pra onde ele mandou esses dinheiros naquele período de tempo que eles estavam negociando. Então eu acho que vai começar uma tortura com o Flávio. Se eu fosse alguém do outro lado, eu não ia vazar tudo de uma vez. Porque aí Você vai aos poucos, né? vai minando a... Mais coisas. O que saiu na imprensa foi que a equipe do Flávio não sabia dessa transação. E aí teve uma reunião de emergência. Mas como é que você não conta pra gente? Ele, eu não achei importante e tal. Tem um amadorismo muito grande. E assim, muita gente... É que assim, eu vou ser justo agora com a galera do mercado financeiro. Tô falando dos bancões, a galera que fica tomando essas decisões, que criaram o trade Tarcísio, tentaram o trade Ratinho. Eu sempre falava, cara, olha direitinho o grande mapa, assim, pra você perceber que não vai dar. Eu já sempre falei, não tem candidatura Tarcísio. Não faz sentido pra família Bolsonaro permitir pro Tarcísio candidato. Não dá pra ter o Ratinho, porque o Ratinho tá no Banco Master. O Ratinho vai sair um monte de coisa no Banco Master com o Tayaya, lá no Paraná, ele e o pai vão pular fora. Batata. E pelo menos no caso do Flávio, eles ficaram escaldados e ele não tá conseguindo o apoio do mercado financeiro institucional, vamos colocar aí. Tem uns influencers e tal que, não, agora é Flávio, mas difícil. Só que mesmo eles têm que entender, o Flávio é o cara com o maior telhado de vidro de todos. A política, especialmente a brasileira, é uma das coisas mais, desculpa o termo, escrotas do mundo. Eu quis fazer esse mergulho, eu tornei minha pré-campanha uma espécie de uma terapia sobre o que é a política brasileira. Que eu quis fazer isso para as pessoas. Porque todo mundo fala assim, o problema do Brasil é o STF. A STF é um problema no Brasil desde 2012. Se a gente falar que, o problema é o STF, a gente tá olhando um recorte imediato de um problema que é consequência de algo maior. O STF é consequência de um sistema político que necessariamente é corrupto e que precisa da Suprema Corte garantindo esses elementos. Tanto que os superpoderes do STF vêm no fundo de um acordão que foi proposto pelo Romero Jucá, que é lá de Roraima, naquele famoso áudio que vazou dele, que a gente precisa fazer um grande acordo com o Supremo e tudo. E ali estava dando a linha do que precisava ser feito com o Alexandre de Moraes, do inquérito, de destruir a Operação Lava Jato, e depois ele indo pra cima do Bolsonaro, ou seja, todo aquele desenho foi um desenho que esses caras montaram. Mas o que é a política brasileira? Quando eu comecei a rodar interior do Pernambuco, interior do Ceará, interior do Maranhão, eu comecei a olhar, cara, e eu comecei a mostrar para as pessoas, isto aqui não existe, isso aqui é uma fantasia, milhares, estou falando milhares, bem no plural, de cidades que não têm a menor capacidade de sustentar, que vivem de dinheiro que é coletado de você, que tá aqui, dele que tá ali atrás do monitor, das pessoas que estão assistindo. Esse dinheiro vai pra lá, esse dinheiro é roubado quase sempre, as emendas que saem de Brasília e vão para os municípios são desviadas, a população vende o voto pro político corrupto, a população não exige nenhuma melhoria em termos de indicadores de saúde, segurança, educação, nada, e ela vai vendendo o voto dela, e esse jogo vai rodando, e esses caras, em última instância, são os caras que elegem os deputados do Centrão, que em Brasília vendem o voto, que estão em todos os esquemas de corrupção, que acabam colocando, vamos dizer, no TCU, nas famosas indicações que ninguém acaba vendo, Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas estaduais, ministros do STF, seus representantes, e aí você percebe aquilo que eu falei no começo do programa, que nós somos administrados por pessoas do Amapá, de Roraima, do Maranhão, do Piauí, e isso não faz nenhum sentido. Vou dar um exemplo aqui, uma analogia, não sei se estou falando demais, tá? Que essa analogia é bem cabível. Imagina a União Europeia. Na União Europeia, você tem países que estão em condição melhor, condição pior. Mas quem manda é a Alemanha e França. São as maiores potências econômicas, militares, onde há boa parte da criação, os empregos de qualidade.
Beleza. E aí você tem os países menores que eles têm que obedecer critérios, inclusive, para continuar recebendo dinheiro, como foi a Troika funcionando na Grécia, em Portugal, etc. Agora imagine se a União Europeia fosse de fato administrada por gregos, portugueses e irlandeses. Eu amo esses 3 países. Dito isso, não faz sentido. Sim. O Brasil é isso. Ele é uma federação em que São Paulo, Paraná, Minas são administrados pelo Alcolumbre do Amapá. Que o Ciro Nogueira, do Piauí, manda na gente. E qual o problema disso? Não tenho nada contra o Estado em si. Agora, é como você pegar a pessoa que tem o pior Estado, com os piores indicadores, com as piores práticas políticas e botar pra mandar nos outros lugares. E isto é o que tá. Isso, em última instância, é o que gera o STF com superpoder. É isso que, os instâncias que geram os altos impostos que a gente paga, que gera corrupção, que gera a impossibilidade de você ter um país sério. Só que ninguém nunca teve coragem de botar o dedo nessa ferida. E eu falei, vou colocar. Porque o verdadeiro do Master, ele acelera mesmo quando acaba a Lava Jato. E quando não tem mais prisão em segunda instância, e quando todo mundo entendeu que se não tem mais prisão em segunda instância, basta ter contatos no STF e no STJ, que você pode fazer os grandes negócios brasileiros e nada vai acontecer. Eu acho que foi essa motivação do... Pô, ficamos entre 2014 a 2020, todo mundo morrendo de medo que a Operação Lava Jato vai te pegar, todos os amigos foram presos, sabe? Os caras do PMDB foram presos, os caras do PT foram presos, tá todo mundo preso, Marcelo Debrecht foi preso, puta, acabou, vamos voltar pra festa. Aí eles soltaram aquela energia roubalhenta deles, de anos de retenção, ali, e acharam nada vai acontecer. É por isso que o Alexandre de Moraes tinha um contrato lá com a Viviane Barsi, é por isso que o Toffoli entra no jogo. Todo mundo entrou. É curioso que o valor que o Flávio pega pro filme seja basicamente o mesmo valor que o Alexandre de Moraes pega no contrato com a esposa dele. A gente começa a olhar essas coisas e fala, todo mundo entrou no game. E realmente todo mundo entrou no game. E os desenhos que é feito é para nada acontecer. Agora você falou uma coisa muito interessante que é, o sistema não vai querer se autorreformar. E não vai. Não vai. O desenho que está sendo feito por todos. Envolve os Bolsonaro, envolve o PT, envolve o próprio STF, saber quem vão ser os bodes expiatórios e vão ser jogados pro sacrifício para você ter o menor dano possível pros agentes. É um equilíbrio instável, é meio quase teoria dos jogos. Não pode ferrar muito pro Flávio, se não abre uma porta que vai poder ferrar muito para outro. Então, todo mundo tem que, né, aquela famosa ninguém solta a mão de ninguém, versão de esquerda a direita, de todo mundo envolvido. Então, acho que tem um que precisa fazer, é a tese das contra-elites. Nós temos que formar uma contra-elite. E o que é uma contra-elite? Não é só o povo que resolve, porque o povo tá tomando detergente, e o povo tá, assim, o povo no Centro-Sul tá tomando detergente pro Flávio, e o povo no Nordeste tá agradecendo que o Lula vai dar um vale-gás. Ou seja, o povo, nunca é o povo que resolve as coisas. Você tem que formar elites, pessoas em posição de poder com esclarecimento, que vão ajudar a desatar esse nó. E aí, por isso que eu fico desesperado com a galera de mercado financeiro, galera do empresariado, galera do agro, que não tem saco pra entender isso, que se a gente organiza essas pessoas certinho, você começa a quebrar esse jogo. Como eu disse, o escândalo do Banco Master precisa de um Banco Itaú pra você desmontar. Esse jogo só existe porque o Itaú quis. E não é que o Itaú é lindo, maravilhoso, não tô fazendo defesa nenhuma do Itaú. É porque ele virou um problema pro Itaú. Que tal as pessoas terem uma visão mais de longo prazo? E que tal a gente organizar pessoas que na prática não têm poder? E sendo bem claro, qualquer empresário aqui em São Paulo tem muito menos poder do que um político do Maranhão. É um exagero em alguma coisa, mas proporcionalmente não tem comparação. Então, nós somos uma contra-elite. O Brasil produtivo é uma contra-elite. O Brasil que quer trabalhar e viver dos próprios recursos é um Brasil que tem que se rebelar contra esses caras. Por isso, quando eu vou no Nordeste, e por isso que eu cresci nas pesquisas no Nordeste, eu encontro um maranhense, eu falo, você tá puto, né? Você tá puto que você tá ralando e você tá vendo um cara do teu lado aqui vendo de Bolsa Família e arrumando um emprego na prefeitura. Ele tô puto mesmo. Tô pistola, tô com você. Então, esse cara é nosso aliado. A gente tem que se aliar com todo mundo que quer trabalhar e produzir e a gente formar uma frente pra derrotar os vagabundos, porque os vagabundos não são muito inteligentes, eles só são ousados.